Hoje eu vou falar sobre Stranger Things, sobre Bíblia e vários outros assuntos. Eu vou começar correlacionando Stranger Things com as relações humanas. Em que sentido? Bom, Stranger Things anunciou como uma série muito boa, as primeiras temporadas. Tudo aquilo, você pode pegar várias referências, referências a ET, a muitas coisas dos anos 80, o toque nostálgico, mas ia além disso, porque a série era bem construída, ela tinha vários núcleos, e o que importa disso tudo? Era a primeira impressão que a gente tinha daquela série. Então, Stranger Things é como uma pessoa que ela se apresenta de um jeito bom pra gente. É a pessoa que ela pega e causa uma boa primeira impressão. E depois, com o tempo, você tem o desenvolvimento, você tem uma afeição maior por aquela pessoa, quanto mais tempo você vai vivendo com ela. Mas não é porque ela só acerta, mas por alguns fatores, como Stranger Things fez, que foi criar uma boa primeira impressão. E depois, o segundo fator é o tempo. Porque agora eu queria correlacionar com a Bíblia, porque tem aquele versículo em Eclesiastes 9 que é sobre vinho novo, amigo novo. E quando envelhece, você beberá a gosto. Então, amizades, elas ficam melhores com o tempo. Você, por mais que não goste de determinada pessoa, você vai desenvolvendo uma afeição. A questão é difícil também quebrar elos antigos. Então você não pode deixar com que algo tóxico, digamos assim, eu não gosto dessa palavra, mas vamos utilizá-la aqui, que você não consegue terminar o seu relacionamento, não precisa ser amoroso, mas às vezes um relacionamento com algum familiar ou então com algum amigo, às vezes é difícil você quebrar isso quando já passa muito mais tempo. E então várias séries, elas têm essa relação porque elas foram decaindo com o tempo. E elas criaram algo muito bom no início. E às vezes a gente tem até uma falsa memória nostálgica de que algo era muito melhor no início do que realmente foi. Para você ver como a nossa mente acaba nos enganando às vezes. Então, se você pegar ali Stranger Things, a primeira temporada é muito boa. E você tem o fator do tempo que eu já falei, e você tem os atores ali mirins que vão envelhecendo e eles continuam fazendo aquele papel. Então, é algo que eu acho muito legal. O ruim é que em Stranger Things fica um pouco estranho. Por exemplo, o ator do Lucas, ele já tá com tanta idade e ele tá atuando tipo uma criança que ele tá até com uma barba ali, sabe quando, porque quando você tem mais idade ou então você tem mais hormônio, você pega e raspa e aí fica tipo aquela barba ali, só os pelinhos assim pra fazer, e ele tá atuando tipo um adolescente, ele já tá com cara de homem, sabe? Então fica algo meio estranho, tipo, o garoto que ainda nem se formou, mas já tá com aquele rosto, sabe? Mas o que eu queria correlacionar também é sobre esses outros atores, como o ator do Harry Potter, e você pega e você vai vendo eles envelhecendo com o tempo e isso é muito legal. Você vai criando mais feição por aquelas pessoas. São como velhos amigos. E você pode ter isso em outras séries também, como Attack on Titan, Ben 10, tipo, você vê os personagens indo envelhecendo. Eu achava muito legal o fato de eu acompanhar Ben 10 quando eu era pequeno. E depois, no Força Alienígena, se não me engano, é que o que acontece é que nos Estados Unidos eles conseguem dirigir mais cedo, né? Você já vê o Ben dirigindo. Então, aquilo dá a impressão que o universo é vivo, que tem algo rolando, que você não precisa estar vendo aquele universo para ele existir. Essas passagens de tempo ou então esses marcos temporais, eles são muito interessantes. E de certa forma, o Attack on Titan tem isso também, porque você tem ali nas primeiras temporadas você tem o Eren criança, você depois tem ele, digamos assim, adolescente, e na quarta temporada, se eu não me engano, você já tem ele adulto. Então é como se você estivesse acompanhando o desenvolvimento humano. Você vê aquele personagem e ele vai ficando mais velho. E você vai criando mais feição. E assim como as pessoas, as séries elas vão pisando na bola, né? Então, por exemplo, Ben 10 nunca teve
mortes de personagens super importantes. Quando tinha a morte de algum personagem, teve o Vomax, mas aí depois o Vomax volta. Se você pega Stranger Things também. Quem do grupo principal você perdeu ali? Tipo, até os pais dos pirralhos, eles ficaram vivos e olha que eles foram atacados pelo Demogorgon no pescoço e tudo mais. O negócio, tipo, pelo menos você cria uma tensão e isso vai tirando um pouco da questão lúdica. Porque você tem alguns aspectos do world building, né? Dessa construção de mundo que você não pode deixar passar se você está se levando muito a sério. O Jojo Bizarre Adventure, que é aquele anime que os caras fazem poses esquisitas, ele não se leva a sério. E por ele não se levar a sério, as coisas bizarras elas podem emergir mais fácil. Mas, por exemplo, se você estabeleceu que o Dustin ele é um personagem muito inteligente, quando eles pensam em fazer essa fusão de dimensões que vai acontecer nesse mundo inevitavelmente, você primeiro precisa de uns questionamentos daquele personagem. Tipo, será que a gente vai conseguir respirar nessa outra dimensão? Da onde que será que veio a origem dela? Tipo, será que os Demogorgons não vão estar lá aos montes porque eles vêm de lá, né? Então, são coisas que parecem ser pequenas, você fala assim, pô, mas é só um aspecto. Sei lá, no Harry Potter mesmo que eu citei como exemplo. Você vai ter ali uma região que, essa região tem os melhores bruxos e aqui você tem o protagonista que é tipo literalmente o motor da obra. Não é o problema dele ser o motor da obra, mas só que o Harry, ele é a única coisa de Harry Potter, sabe? Parece meio estranho falar assim, mas por exemplo, é, em Naruto, você tem vários outros personagens que são tão legais assim quanto o Naruto. Em Harry Potter, você só tem o Harry, os principais. Então, o Harry, ele é tipo o Messias do mundo dele. Então, tudo acontece pra chegar no ponto dele. Então, tipo, a gente não tem, sei lá, ah, uma escola ali do Brasil, uma escola ali da Espanha. Sim, nós temos. Mas qual que é o problema? É que elas são inexistentes na história. Mas você pode falar, mas tem um livro tal que ela cita que existe. Tá, mas citar que existe não é o suficiente. Porque você, em primeiro lugar, tipo, o Harry, ele vai lá para as escolas e aí ele entra naqueles muros e aí ele sai pelas outras dimensões, assim, tipo, o mundo mágico lá deles. Então, você poderia falar assim, mas não aparece a escola de mágica do Brasil, da Espanha, porque elas não são relevantes no cenário global, digamos assim. Tá, mas se elas não são relevantes, por que que isso não é mostrado pelo menos de forma indireta? Porque se você for parar pra pensar, a grande guerra bruxo lá que eles têm é meia dúzia de bruxo. Tipo, não é como se fosse uma coisa nossa, é o mundo inteiro entrando em guerra. Tipo, você não precisa também, todas as histórias, construir uma super guerra, sabe? Tipo, a quarta guerra ninja. Tipo, nossa, agora vai unir todas as nações. Tipo, você pode fazer um ótimo conflito. Você pode fazer um conflito entre meia dúzia de pessoas. Mas para isso acontecer, você precisa construir bem o seu universo. E esse é um dos problemas que a gente tem em Stranger Things, que basicamente você tem, por exemplo, o Demogorgon no início, ele é criado como algo muito ameaçador. E era mais interessante quando você não sabia também o rosto, porque você trabalhava com um terror psicológico. Você não sabia do rosto da criatura. E é por isso que também crianças elas têm muito medo do escuro, porque o escuro é basicamente o que você quiser imaginar que é aquilo, é o seu maior medo, né? É o medo do desconhecido, basicamente. Então, o Stranger Things, tipo, ele não tem mortes de personagens principais, isso faz com que você perca um pouco do medo. Você fala assim, até que esses Demogorgon aí não são muita coisa. O próprio o Vecna, né? Ele ser o principal ali vilão e aí você ter momentos que ele poderia ter pegado as crianças e matado, tipo, pelo menos a Holly ali, que é o momento que ele pega ela, tipo, faz com que você perca um pouco, tipo, o medo e você falar, não vou matar ninguém, tipo,
Essa história aí não vai dar em nada. E ainda é um final agridoce, porque, tipo, não é nem o final super doce, que seria basicamente quase o que eles fizeram, que você deixa todo mundo vivo. Meu, como é que a Nancy, que é uma personagem ali que é, conheceu os caras semana passada, tipo, vai pegar em arma, vai atirar lá naquele bicho que é gigante e vai conseguir correr mais rápido que aquela aranha gigante, sabe? Tipo, aqueles. Na primeira temporada era aquele desenho mó Lovecraftiano, tipo, parecia meu, uma coisa mó bizarra, e aí eles vão adaptar na última temporada, e é basicamente uma aranha gigante. Não tem nada demais. E aí os garotos com pedras e paus vão lá e lutam contra aquilo. Tipo, você pode utilizar desses elementos, mas só que eles não foram utilizados de maneira inteligente, sabe? Tipo, eles literalmente vão praticamente tete a tete com o monstro. Tipo, se você tá atacando de longe, se você faz uma estratégia, não, a gente vai atrair o inimigo para tal local. Não, não tem como a Nancy ali correr mais rápido do que aquele bicho e atrair ele para as montanhas e os caras agora vai ficar atacando fogo nele e já era, né? O Mike também, ele era muito o core da série no início, né? Depois ele foi ficando um pouco apagado. Vários personagens foram ficando apagados, né? O Jonathan foi ficando apagado. Mas como relações humanas, você pode ter várias coisas que vão acontecendo dessa forma. Várias pessoas que vão pisando na bola com você. Às vezes a pessoa, ela basicamente deixa de te responder. Ela você pede alguma coisa pra ela, ela não faz, tipo, não é que as pessoas têm que sempre te servir, né? Mas, por exemplo, você tá trabalhando e aí você pediu uma coisa pra pessoa pra ela, tipo, te ajudar no trabalho, e às vezes é a função dela e ela não faz. Ahn, Várias coisas, por exemplo, a pessoa, ela fala uma coisa que não é muito legal e ela fala isso no meio de várias pessoas. Então, tem várias pisadas na bola que aquela pessoa pode dar, mas se você criou um vínculo com essa pessoa há muito tempo atrás e você realmente teve uma boa primeira impressão dela, fica mais difícil, né? Então, principalmente se é uma pessoa que inevitavelmente vai estar no seu dia, porque algum amigo que você marca de se encontrar com ele é uma coisa. Você pode simplesmente parar de responder, você pode, ou então você pode avisar, né? Depende da pessoa, tipo, porque tem pessoas que, para as pessoas que são muito difícil se expressar, pelo menos no início ela poderia, tipo, dar um gelo e simplesmente ir seguindo. Mas para as pessoas que conseguem se expressar melhor, pode falar, tipo, não tô achando mais legal sair com você e tal. Porque às vezes você pode consertar aquilo com aquela pessoa, porque é uma via de mão dupla os relacionamentos. Mas basicamente as pessoas elas que criam uma boa relação ali no início, elas se prendem também, tipo, de certa forma acham que é pra sempre. Às vezes a gente tá vivendo lá os nossos dias e a gente tem um parente que a gente não gosta muito e desde que a gente nasceu a gente tem aquele parente. Então, de certa forma, inconscientemente você pensa, nunca vou perder ele. Tipo, claro, conscientemente você fala, tipo, essa pessoa vai morrer um dia, ou eu posso morrer antes dessa pessoa, mas você não vai ter a concepção, você não vai conseguir conceber de verdade até aquela pessoa, sei lá, quando ela bater as botas que você vai sentir mesmo. Então, você tem que fazer escolhas boas também por exemplo, às vezes uma pessoa que tem um pai, uma mãe muito tóxico, é interessante ela se afastar. Mas também você tem que fazer escolha, tipo, por exemplo, se você se afastar e essa pessoa bater as botas, o que vai acontecer, sabe? Você vai ficar se culpando porque você se afastou, mas mesmo que a pessoa tenha batido as botas, não é como se ela tenha virado agora a melhor pessoa do mundo, sabe? Então, as relações humanas são muito complexas. E outra coisa legal de Stranger Things é que Stranger Things é um evento. Eles transformaram um evento, que nem Arcane. Arcane eles foram lançando em blocos e basicamente
você ia assistindo e dava pra acompanhar o pessoal, né? Porque faz um tempo já, né, que a gente não tem mais tanto tempo quanto antigamente, né? Então, você consegue acompanhar. Se eles lançam ali 3 episódios, tem como você é, pegar um dia, sentar ali e assistir tudo. Nossa, eu tô suando pra caramba. Nossa, tá um calor. Mas aí eu tenho que deixar a janela fechada, porque senão eu não vou conseguir falar aqui direito, porque fica passando os carros e tudo mais. Mas basicamente isso é muito legal de Stranger Things, que eles foram lançando em blocos, que aí dá pra você acompanhar com o pessoal, né? E aí é uma coisa em lançamento. Então você tem que sair um pouco do YouTube pra não receber o spoiler e tal. E seria basicamente isso que eu queria falar hoje. Eu acho que eu acabei divagando bastante, né? E eu não sei se. Eu acho que eu não construí muito bem as ideias, não. Mas são os primeiros vídeos do canal. Eu ainda tô aprendendo, né? Meu nome é Guilherme Duarte e até a próxima.